Money News de volta com presença ilustre na bancada aqui do CNN Money, nosso âncora Fernando Nakagawa. Naka, seja muito bem-vindo, que prazer dividir essa bancada contigo. Bem, prazer é meu, assim, já que não nos vimos no ar, feliz ano novo. Verdade, feliz ano novo, Fernando Nakagawa, que seja um ano brilhante pra gente aqui no CNN Money. Naka, a gente vai voltar a falar sobre essa decisão por parte do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego determinando essa inspeção no Banco Central sobre esses documentos que estão relacionados à liquidação do Banco Master, determinada pela autoridade monetária. E eu queria entender quais são os efeitos práticos dessa decisão do TCU. Ela tem a capacidade de fazer com que esse processo de liquidação volte atrás? É uma etapa a mais, né? Uma nova etapa num processo em que, supostamente, a decisão final pode ser essa, pode ser, eventualmente, uma reversão do processo de liquidação. É uma hipótese, mas não parece ser o mais provável. Por quê? Porque existe uma leitura, inclusive entre os ministros do Tribunal de Contas, de que isso seria demasiadamente impactante para a economia e para uma série de outras consequências no sistema bancário. O que a gente está vendo a partir desta decisão da inspeção no Banco Central é uma segunda etapa do que nós já tínhamos visto até agora, porque quando o Banco Central envia a documentação ao TCU com esclarecimentos e toda a argumentação sobre esse processo, foi um documento de quase 20 páginas, e neste documento são feitas menções a informações, a dados que não estavam em um anexo, não estavam ali grampeados neste documento. Por uma série de razões, aparentemente por questões como o sigilo bancário, o sigilo comercial, há uma série de aspectos ali com os quais o Banco Central não poderia avançar o sinal ou abrir a informação para além daquilo, pelo menos daquela maneira, com a documentação sendo enviada ao TCU. Por isso, havia a possibilidade de que entregue este documento, feito o esclarecimento no papel, que o Tribunal de Contas pudesse ter acesso a estas informações. Elas existem em registros, em dados, que estão no Banco Central e cujo acesso só aconteceria lá no Banco Central. Então, o ministro, os técnicos do TCU, podem ir ao BC para ter acesso a essa informação que é sensível por questões como, por exemplo, o sigilo bancário. Então, o que a gente está vendo é isso, né? Esse desdobramento do esclarecimento inicial feito pelo Banco Central. A partir daí, o que o ministro Jonathan e o Tribunal Plenário, eventualmente, vão decidir, aí é uma outra história e que, no limite, poderia ser essa reversão. Mas agora, assim, 2h30 da tarde de hoje, me parece muito pouco provável. Naka, é muito relevante a gente tratar sobre esse assunto, porque existe uma regulamentação, uma lei de 1992 que regulamenta o TCU e trata exatamente sobre uma previsão constitucional que é a de fiscalizar os trabalhos, né, os dispêndios de diversos órgãos da administração pública, e a própria lei que determina a autonomia do Banco Central, ela tem essa vinculação do ponto de vista de fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União. O que chama atenção é exatamente que isso não aconteceu, né? É um aspecto inédito esse pedido de uma inspeção de um órgão público como o Banco Central em um órgão independente que toma essa decisão muito pressionada por diversos atores políticos. A gente lembra daquela discussão que se deu no Congresso Nacional acerca da possibilidade, por exemplo, de o Legislativo rever mandatos de diretores do Banco Central. Portanto, há uma série de aspectos que tangem a política e, evidentemente, a institucionalidade que tem que estar ali muito bem expressos nesse processo. Esse me parece ser o pior problema nessa discussão. Então, mas eu queria falar também sobre o ponto de vista econômico. Por quê? Houve aquela discussão toda sobre essa exposição do Banco Master, né, dos papéis do Banco Master ao Fundo Garantidor de Crédito, da ordem de 41 bilhões de reais. Eu conversei com um banqueiro que me explica que não há um risco sistêmico para o sistema financeiro nacional, mas que sim pode ter um impacto no custo de crédito, no custo de capital, até para que os bancos possam recompor esses valores que vão ser usados para mitigar esse rombo gigantesco causado pelo Banco grátis, né? Porque se o FGC tem dinheiro suficiente para bancar esses 41 bilhões que serão
pagos, devolvidos, né, entregues aos investidores do Master, esse dinheiro deixa de existir no FGC. Este fundo terá de ser recomposto, ainda que não imediatamente, porque tomara, não haverá necessidade de, no curtíssimo prazo, acessar de novo esse fundo, mas a recomposição do FGC custa. Por quê? Porque os bancos precisam pegar uma parte dos depósitos e mandar para lá. Há uma discussão se os bancos vão antecipar, por exemplo, um calendário futuro de transferências previstas a tempo presente. Isso é custo, porque você deixa de ganhar com o tempo com esses recursos. Por isso, há uma discussão sobre o uso do FGC pelas instituições financeiras como argumento de investimento, como argumento de marketing. Isso me parece ser absolutamente necessário. O Master era o banco, a instituição que fazia de maneira mais vocal, mas outros também fazem. Então, se você pega o seu aplicativo de corretora, clica lá em renda fixa, depois da crise do Master diminuiu, mas era muito comum ver um monte de banner ali dizendo assim, olha, garantido pela FGC, coberto pela FGC. Não pode ser um argumento de venda, é um seguro, né? Então enfim, este debate ele precisa ser feito, a Febraban já trata disso, a BBC tem tratado disso, me parece ser absolutamente necessário e existe uma discussão, inclusive, Irajá, da criação aqui no Brasil de um instrumento, de uma autoridade financeira dos moldes da FCA, lá no Reino Unido, que é uma autoridade financeira que avalia vários aspectos para além da CVM, do Banco Central. E uma das coisas que existe no FCA é um código de procedimentos, de ética, de protocolos, o que impediria esse tipo de ação. Então, estão discutindo essa história e, de fato, me parece ser importantíssimo avançar. E houve uma série, muito curioso a gente observar ao longo do último ano, quando começou-se uma suspeita, pelo menos, e o avanço das investigações contra o Banco Master, houve uma série de instituições financeiras que já não ofertavam papéis do Master, ou que passaram a ofertar, ou deixaram de ofertar, ou que passaram de ofertar, por exemplo, CDBs que pagavam taxas exorbitantes, muito acima das práticas convencionais de mercado, e que aparecia um CDB, Fernando Nakagawa, de um banco com risco altíssimo. As plataformas, elas também fizeram parte dessa história, né? Então, as grandes plataformas de investimento que hoje são super populares foram uma peça fundamental dessa história, porque se não existissem este cara, os papéis não chegariam ao investidor pequeno, pessoa física, que está preocupado lá com 250 mil reais. Então, existe também este debate, e especialmente sobre a comissão desses agentes, né? Porque hoje a maioria do mercado brasileiro ganha por passada, por catraca. É uma catraca que gera recursos para o agente autônomo. Então, um percentual de tudo que você compra e vende, ele ganha, o agente autônomo, o seu assessor de investimento, ganha como remuneração. Existe um outro, então isso é comissão, existe um outro modelo que é o fee-based, que é uma remuneração sobre o seu patrimônio, o quanto você ganha, e não necessariamente sobre se eu fiquei comprando e vendendo, isso não vai me afetar, só se gerar prejuízo ou lucro. E essa discussão também me parece ter sido deflagrada pela crise no Master. E é uma saudável discussão, porque isso faz com que o teu assessor de investimento te encaminhe para alguma coisa que talvez seja melhor. Agora, Irajá, um aspecto que é importante, assim, todo esse episódio do Master mostra como Brasília tem um rabo preso gigantesco com algumas instituições, algumas empresas, alguns bancos. E o caso do Master me parece ser exatamente esse. Por quê? Porque a gente ouviu ao longo das últimas semanas gente no executivo, gente no legislativo, gente na justiça, todo mundo com algum tipo de relação, seja lícita ou ilícita, seja moral ou imoral, mas com o Banco Master. Isso é importante da gente refletir sobre até onde vai o poder e o interesse privado de uma empresa
sobre o poder público, né? E aí, por isso, o nosso papel aqui como jornalistas também é ficar apontando para essa história. Por isso a gente é meio chato às vezes, né? Fernando Nakagawa, dia 2 de janeiro, tenho certeza que 2026 vai ser muito longo. E emocionante, provavelmente. Muito obrigado, prazer Valeu. dividir essa bancada contigo.